Bom dia a todos e a todas. O nosso projeto foi dividido em 2 planos de trabalhos com os temas: caracterização da permanência ou êxodo dos jovens rurais residentes em área de assentamento após a conclusão do curso superior em agroecologia, e plano de trabalho 2: caracterização da permanência ou êxodo dos jovens rurais, estudantes do IFPE do curso superior em agroecologia e estudantes do ensino médio do município de Rio Formoso. Ação: Juventude Rural e Agricultura Familiar, permanência ou êxodo dos jovens rurais após a conclusão de seus estudos em áreas de assentamento de forma agrária e cursos superiores. O projeto foi executado por mim, Sara Laisa, do município de Rio Formoso, e pela minha colega Maria Lúcia, do assentamento Bom Jardim, orientadas pelo professor Marcelo Melo. Somos alunas do curso superior de agroecologia e estamos cursando o 4º período. Introdução: a agricultura familiar é um segmento fundamental para a produção de alimentos, conservação da biodiversidade e valorização dos saberes tradicionais. Alguns desses desafios são o acesso à terra, ao crédito rural Pronaf, a comercialização PAA, PENAI, feiras, ao serviço de extensão rural até sucessão familiar, estimular os jovens a permanecer no campo ou migrar para as grandes cidades. Conforme Castro 2017, a decisão dos jovens em continuar ou não na propriedade rural geralmente está ligada a fatores como políticas públicas atraentes, direcionamento acadêmico estudantil, proximidade campo-cidade e atratividade dos grandes centros urbanos. Apesar dos avanços e ampliação das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, nas últimas décadas a problemática de sucessão nos espaços rurais ainda continua estagnada. Isso resulta no envelhecimento da população, na masculinização do campo, dificuldades nas construções de novas famílias e na manutenção das propriedades quando o envelhecimento dos pais. Martins, 2019. Desafio para a juventude rural: reprodução de difíceis situações dos pais, falta de acesso à política pública, dificuldade na convivência familiar, dificuldade em obter rendas, desafio em participar das decisões da propriedade, acesso à educação e oportunidades. Gostaria de comentar um pouco sobre a relevância da juventude familiar, conforme Oliveira 2018. A juventude rural surge como um fator preponderante na continuidade das atividades rurais, ao mesmo tempo que se depara com inúmeras questões relacionadas com a sua permanência na propriedade, junto à sua família, ou a possibilidade de migrar para os grandes centros urbanos em busca de melhores condições de trabalho e formação profissional. Gostaria de chamar a atenção para a figura ao lado do último Censo Agropecuário 2017, onde a gente observa o pouco envolvimento dos jovens com menos de 30 anos. Objetivo geral da ação: compreender os desafios e as perspectivas para o êxito ou a permanência dos jovens rurais residentes em área de assentamento, após a conclusão do seu estudo. Objetivo: plano de trabalho 1. Caracterização da permanência ou êxito dos jovens rurais residentes em área de assentamento após a conclusão do curso superior em agroecologia. Objetivo: plano de trabalho 2. Caracterização da permanência ou êxito dos jovens rurais estudantes do IF e estudantes do ensino médio do município de Rio Formoso, Pernambuco. Metodologia. O projeto teve 2 áreas de estudo, onde a primeira foi o plano de trabalho da minha colega Maria Lúcia, que foi executada no assentamento Bom Jardim, com um total de 22 jovens filhos de agricultores. O segundo plano de trabalho foi o meu e foi executado com alunos do curso superior em agroecologia e ensino médio no município de Rio Formoso, com um total de 11 jovens filhos de agricultores, que apresentaram o perfil desejado para as entrevistas. O perfil desejado para esse estudo seria: residir em propriedade rural junto com a sua família ou apenas no final de semana encontrar-se presente na propriedade rural. A faixa etária dos jovens entrevistados terá como referência a Política Nacional da Juventude, que compreende indivíduos entre 15 e 29 anos, conforme Donelles, 2016. Aspecto observado nas entrevistas: o acesso desses jovens às atividades produtivas em sua propriedade junto com seus familiares, obtenção de renda, acesso à educação, à saúde, ao lazer e ao seu envolvimento em organizações sociais, acesso à política pública de crédito e a percepções desses jovens quanto ao seu futuro no campo junto à sua família.
Queria chamar a atenção para alguns detalhes dessa entrevista. Aqui nessa primeira parte em amarelo é sobre o perfil dos jovens, como já foi falado nos slides anteriores. Se apresentam relação de convivência com o meio rural. Ao lado direito, observamos a questão do gênero, relação com a educação, trabalho e renda. Resultado e discussão. Jovens rurais do curso superior em agroecologia e ensino médio no município de Rio Formoso. A ação foi dividida em duas etapas. No primeiro momento, as entrevistas foram realizadas com alunos do quinto período do curso superior em tecnologia em agroecologia e FPE Campos Barreiro. Posteriormente, foram realizadas entrevistas com os alunos do segundo e terceiro ano da Escola de Referência Wilson de Andrade Barreto, do município de Rio Formoso. Foi observado que, dentre todos os alunos abordados do curso de agroecologia, apenas 4 estudantes estavam no perfil de jovens oriundos do meio rural. Essa observação chama atenção, considerando a região onde o curso está inserido na Mata Sul de Pernambuco, caracterizado por inúmeras áreas de assentamento. As entrevistas na escola localizada em Rio Formoso relatam a falta de investimento dos jovens em permanecer na propriedade após formado pela falta de incentivos e medo de reproduzir a difícil situação dos seus pais na propriedade. Foi constatado que as principais atividades citadas pelos entrevistados em sua propriedade são o plantio de diferentes culturas, capinagem e o trato com os animais. Nenhum dos entrevistados relatou possuir remuneração na propriedade. Quando tratamos o tema juventude rural e a inserção e divisão do trabalho dos jovens na propriedade, é comum atribuir os homens àquelas atividades vinculadas às esferas públicas e as mulheres à esfera doméstica. Assim, observamos de forma geral que os entrevistados, em 81,81%, relataram a divisão do trabalho é dividida em função do gênero masculino ou feminino e os outros 18,18% pela habilidade. Quando questionados sobre as perspectivas do futuro, 36,36% dos jovens manifestaram seu desejo em permanecer na propriedade, mesmo com todas as dificuldades, como a falta de assistência técnica, falta de cursos de extensão rural voltado para os jovens e a comunidade. Conforme Castro 2017, a decisão de ficar no campo ou deixá-lo ocorre conforme os propósitos do indivíduo, mas é influenciado pelo contexto social em que ele se insere. O tema jovem rural deve ser analisado como uma categoria que apresenta a hierarquia paterna, crises e mudanças da realidade rural. Constatou-se ainda o total incentivo por parte dos pais com relação aos estudos dos jovens, mostrando que existe diálogo no que tange aos jovens entrevistados. Por outro lado, apenas 18,18% dos jovens oriundos do meio rural mencionou participar de organizações comunitárias. Com contrapartida, os outros 81,82% desses jovens afirmou não participar pela falta de investimentos para os jovens rurais de comunidade, situação que corrobora com a falta de interesse em participar dessas organizações. A falta dos jovens às políticas públicas de qualidade dificulta muitas vezes as perspectivas do jovem no meio rural. Um exemplo disso é o conhecimento do Pronaf Jovem, linha de crédito para financiar a atividade dos jovens filhos de agricultores. Nesse sentido, nenhum dos entrevistados demonstraram ter conhecimento sobre o Pronaf Jovem. Resultado de discussões. Jovens do assentamento Bom Jardim. Foram realizadas 22 entrevistas com os jovens do assentamento Bom Jardim, na faixa etária de 16 a 28 anos. Algumas das principais atividades citadas por estes jovens que contribuem em sua propriedade foram o plantio de algumas culturas, como a macaxeira, o milho, graviola, cana-de-açúcar e plantação de capim. Também mencionaram que não recebe nenhuma remuneração por nenhuma das atividades, pois todo o lucro vai para o sustento familiar, semelhante a contratações observadas também como jovem entrevistado nas escolas. Todos os entrevistados responderam que as atividades exercitam junto com sua família, distribuída em grande parte, são em funções do gênero masculino e feminino. Entretanto, também existe a diversões em funções da habilidade, como, por exemplo, lidar com os animais. Todos afirmaram o total incentivo por parte dos pais em relação ao incentivo a estudar no IFPE, entendendo-se primordial para a formação do jovem, agregar nas atividades da propriedade. Vale ressaltar que os jovens do assentamento Bom Jardim
percorre cerca de 25 quilômetros em estrada precária para chegar no município de Barreiros, onde está localizado o IFPE. 99% dos jovens mencionou que as atividades são distribuídas pela habilidade em desenvolver determinadas funções. Quando questionamos sobre seus pais, obteve a maior parte de renda na propriedade rural. Mais da metade relatou que o lucro não vem da propriedade. Apenas 2 pessoas afirmaram ter obtenções em renda da propriedade. As principais atividades que geram renda na propriedade, 2 pessoas mencionou o plantio de cana-de-açúcar e outras 5 falaram não ter nenhuma atividade no momento. Em 50% dos entrevistadores relataram não saber o que é Pronaf, o jovem, embora não sabem como eles podem beneficiar seus sonhos e projetos de vida. Conclusão. Os resultados desta ação revelam um desafio que ainda representa o tema juventude rural, ressaltando a importância da questão da permanência do jovem rural junto no campo com a sua família, assim como a necessidade de mostrar a esses jovens as inúmeras possibilidades que o ambiente rural pode proporcionar. Isso não acontecerá sem o aspecto educação e extensão rural estarem presentes de forma contextualizada à realidade desses jovens, mostrando as inúmeras possibilidades de obter renda, autonomia, independência e realizar seus sonhos. Por outro lado, é preocupante que os jovens entrevistados, em sua grande maioria pelas questões apresentadas, não pretendem permanecer em suas propriedades após formado, em grande parte por observar a difícil realidade dos seus pais. Queremos externar nossa gratidão ao IFPE Campus Barreiro pela oportunidade da Bolsa PIBEX, ao nosso orientador e a todos os jovens que colaboraram para esse estudo.